Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, estou trabalhando o componente de língua portuguesa e nessa unidade nós estamos falando sobre o quê? Olhem lá, sobre reclamar e exigir direitos. A gente viu em algumas aulas anteriores, em outros momentos, sobre uma petição, que algumas pessoas lá da cidade de João Pessoa, na Paraíba, fizeram ao governador do estado reivindicando a construção de uma praça pública num terreno que estava abandonado. Então nós entendemos ali naquele momento que era um abaixo-assinado. Um abaixo-assinado é uma forma também de reclamar e exigir direitos, não é verdade? E hoje a gente vai continuar falando também, fazendo outras atividades, vamos continuar dentro dessa unidade. Então vamos descobrir o que tem para hoje? Vamos descobrir o que temos para esta aula? Olha lá. Vejam só. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o grau dos substantivos. Vamos pensar que em outros momentos nós já vimos o gênero do substantivo, que pode ser masculino ou feminino. Nós vimos o número do substantivo, que pode ser singular ou plural. E agora nós vamos falar do grau do substantivo, que pode ser o grau aumentativo ou o grau diminutivo. Vou dar um exemplo, por exemplo, cadeira. Cadeira é o grau normal da palavra. Mas quando eu quero falar que é uma cadeira grande, eu digo que é um cadeirão, ou então eu digo que é uma cadeirinha, não é mais ou menos isso? Fazer essa flexão do maior, do menor, é o que nós chamamos de grau do substantivo. E aí nós vamos ter o aumentativo e o diminutivo, ok? Então vamos ver lá, vamos ler aqui essa tirinha do Armandinho. Que diz o seguinte: pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, e aí olha lá, eles estão construindo ali alguma coisa, e o Armandinho está trazendo um tijolinho por vez, estão vendo lá? Ó? E olha quanto que eles já construíram. E aí ela diz assim: podemos construir os maiores muros. E aí o Armandinho fala assim: muros não, podemos construir pontes. Interessante, Veja, o que ela quis dizer com de tijolinho em tijolinho? Porque será que esses grandes muros, essas grandes muralhas, ou esses grandes paredões que a gente vê aí ao longo dos continentes, dos países, que às vezes são até patrimônios, patrimônios da humanidade, será que eles saíram prontos? Não, eles foram construindo de pouquinho em pouquinho. Será que as pirâmides do Egito, um belo dia, elas amanheceram lá no deserto? Não, elas foram construídas pedra por pedra até virarem aqueles monumentos. A muralha da China, a mesma coisa, e assim outros monumentos que temos por aí pelo mundo. Certo? E é isso que ela está falando. De tijolinho em tijolinho é que se constroem grandes muros. E aí o Armandinho fala: não, muros não. Pontes. O que será que ele quer dizer? Por que não muros? Por que sim pontes? Vamos pensar? Pensa lá, quando eu construo um muro, esse muro é um divisor, Ele serve para quê? Para separar um lado do outro lado, não é verdade? Então, o muro ele serve para quê? Para evitar o contato dos lados, Quando eu construo uma ponte, normalmente eu construo uma ponte sobre um rio, não é verdade? Mas, claro, existem pontes construídas sobre diversas coisas, mas normalmente elas estão sobre os rios. Por que existe a ponte? Porque se não existir a ponte, nós conseguimos passar de uma margem a outra? Não, Então, a ponte é aquela que faz uma ligação. Ela liga um lado com o outro. Então, enquanto o muro separa um lado do outro, a ponte une um lado ao outro. E é isso que o Armandinho está falando. Não, se é para construir, não vamos construir muros, Não vamos separar as pessoas, não vamos separar as coisas. Vamos construir pontes que fazem ligações entre pessoas, ligações entre locais, ligações entre coisas, não é? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui na história do Armandinho. Vamos ver qual que é a proposta de atividade. Diz assim: converse com seus colegas e seu professor sobre as questões propostas a seguir e registre as suas conclusões. Então diz lá, o que a menina quis dizer ao afirmar que de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros? O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que grandes muros se constroem de pouquinho,
que é uma pedra por vez, um tijolo por vez. Não é isso que ela quis dizer? E aí, quando você vê, tá lá, construído um grande monumento. Então, de tijolinho em tijolinho, quer dizer, de pouco em pouco, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, a gente vai construindo grandes coisas. Não é verdade? E ali no 2, né? Na opinião de Armandinho, é melhor construir pontes que muros. Por que é melhor construir pontes do que muros, na opinião do Armandinho? Porque as pontes fazem o quê? Ligações. Lembra que nós conversamos? Se eu construo um muro, eu separo, né? Uma pessoa da outra, eu separo um lado do outro. Mas se eu construo pontes, eu vou ligar, né? Eu vou dar a chance de se passar de um lado para o outro, vou dar a chance de se encontrar, de se ligar, de se conectar. E é isso que o Armandinho fala, né? Melhor construir pontes, porque as pontes permitem o quê? Contato, permitem ligações, tá ok? Então vamos seguir lá. Número 3. Encontre no texto uma palavra que dá nome a um objeto menor do que o tamanho comum. Então vamos voltar lá. Que dá um nome menor, né? Olha lá, do que o tamanho comum. Então, que palavra que eu encontro aqui que tem um grau menor do que o tamanho normal? Olha lá. Será que é tijolinho? Será que é muro? Será que é pontes? Ponte é grau normal, né? Se fosse grande, seria um pontilhão, não é isso? Será que são muros? Se fosse um muro grande, seria uma muralha, né? Se fosse um muro pequeno, seria uma mureta, né? Então, o que será que aqui que aparece com esse nome menor do que o objeto é? Tijolinho, né? O tijolinho aparece ali como... Qual é o grau normal do objeto? O grau normal é tijolo, né? Tijolo é o grau normal. E ela tá falando de tijolinho, então ela tá diminuindo esse substantivo, usando um grau diminutivo. Da mesma forma que o nome do nosso personagem, né? Armandinho, né? Será que existe o nome Armandinho ou será que existe o nome Armando? Né? Armando é o nome correto, né? Armandinho é quando a gente quer usar um modo carinhoso de se referir ao outro, e também porque ele é pequeno, porque ele ainda é uma criança, né? E aí a gente fala, o Armandinho, o Luquinhas, o Joãozinho, o Carlinhos, a Aninha, né? A gente tem esse hábito, às vezes, de fazer isso de modo carinhoso ou para indicar que é uma criança, que é pequenininho, né? Mas o nome correto provavelmente não é Armandinho, o nome correto é Armando, provavelmente não é Joãozinho, né? É João, não é Aninha, é Ana, e assim sucessivamente. Então, olha só, ali no 3, né? Encontre no texto uma palavra que dá nome a um objeto menor do que o tamanho comum. Então, qual que é a palavra? Vamos lá. Tijolinho. Tijolinho, então, é a palavra, certo? Vamos para frente, então. Olha lá o que ele vai trazer na próxima página. A palavra tijolinho é o diminutivo da palavra tijolo, né? E o aumentativo é tijolão. Deixa eu até anotar aqui, né? Tijolinho e o aumentativo é tijolão. Então, vou até escrever aqui, ó. Esse daqui é o grau diminutivo, quer dizer, está diminuindo, né? Esse daqui é o grau aumentativo. Está aumentando a palavra. E qual que é o grau normal, então? Qual que é o grau normal? Olha lá. Tijolo, né? Esse é o grau normal. Aí ele vai lá, para saber mais. O grau dos substantivos expressa a variação de tamanho dos seres. O grau aumentativo expressa um aumento do ser em relação ao seu tamanho normal, que é o caso do
tijolão, né? Então é o aumento do tamanho do nome. E o grau diminutivo expressa um ser com seu tamanho diminutivo. Então, olha lá. Então, o grau normal é tijolo. Quando eu falo tijolinho, eu estou diminuindo, né, o substantivo. Aí, olha lá. Observe alguns exemplos. Vamos ver. Então, eu tenho aqui o cachorro, o cachorrinho e o cachorrão. Estão vendo lá? Olha, esse aqui é um cachorrão mesmo, né? Porque ele é bem grande, esse cachorro. Então, cachorro, cachorrinho que é diminutivo e cachorrão que é aumentativo. Estão vendo só que bacana? E ele ainda traz outros exemplos ali, ó. Tem no grau normal a palavra pé, a palavra gato e a palavra livro. Olha lá como é que é o grau diminutivo, então, delas. Olha lá. Pezinho, gatinho, livrinho. E o grau aumentativo? Olha lá. Pezão, gatão, livrão. Estão vendo só? Então, de novo, o grau normal, o grau diminutivo, e a palavra diminutivo vem de diminuir, tornar pequeno, né? E aumentativo vem de aumentar. Então, tá fácil de gravar, né? Diminutivo, diminuir. Aumentativo, aumentar. Tá muito fácil. E ali diz o seguinte, além de indicar aumento ou diminuição de tamanho, o grau dos substantivos pode representar carinho, afeição, gentileza, admiração ou atribuição de valor. Lembram que eu falei dos nomes, né? Que normalmente a gente chama lá a Maria de Mariazinha, a Ana de Aninha, a Joana de Joaninha, não é assim? Mas isso não significa que a gente esteja desprezando, mas significa que a gente está usando de um modo carinhoso para falar com aquela criança, né? Ou quando eu digo assim, eu tenho um cachorrinho em casa. Às vezes nem é um cachorrinho, às vezes é um cachorro de um tamanho considerável. Mas eu digo que é cachorrinho porque é a forma carinhosa. Então, o inho, o diminutivo, às vezes ele está ligado a essa ideia de afeto, de carinho, tá bom? Ó, tanto é que ele fala ali, ó, alguns exemplos. Ela serviu um pãozinho muito gostoso. Né? Então ela serviu um pãozinho. Será que era um pãozinho mesmo? Será que era um pão pequenininho? Ou será que era um pão normal? Mas o modo como eu quero expressar que ele estava tão bom, eu digo, ela serviu um pãozinho que estava tão gostoso. Né? Esse pãozinho não é que ele é pequeno, mas é o modo como o modo afetivo como eu expresso aquela minha satisfação. Ou então, nossa, estava muito legal, foi um filmão, né? Será que era um filmão mesmo? Será que era um filme que durou, sei lá, um dia inteiro? Não, né? Quando é que eu uso a palavra filmão? Nossa, é um filmão. Significa que era um filme muito bom. Da mesma forma que eu digo assim, nossa, ele comprou um carrão. Será que ele comprou um carro grande? Ou será que ele comprou um carro que realmente é muito bonito, ou muito potente, ou muito valioso? E a gente fala assim, comprou um carrão. Não tem umas coisas assim? Nossa, comprou um casão. E na verdade nem é casão, né? Porque quando a casa é grande a gente chama de casarão. Mas às vezes as pessoas falam, nossa, fulano mudou para um casão. Quer dizer, era uma casa grande, uma casa bonita, né? Então, são algumas das formas que a gente usa o aumentativo ou diminutivo para dar um adjetivo, né? Um adjetivo àquele substantivo. E olha lá, ela ganhou um beijinho da mãe. Que fofo, né? Ela ganhou um beijinho da mãe. Quer dizer o quê, né? Será que foi um beijinho curtinho, um beijinho rápido? Não, né? Um beijinho significa carinho, carinho da mãe. Um beijinho da mãe ela ganhou. Olha lá. Então aqui a gente está falando sobre isso, né? Sobre os graus do substantivo. Então vamos lembrar, gente? Já aprendemos o gênero, né? E aí eu tenho lá o gênero masculino e o gênero feminino, né? Que eu posso usar, que sempre vem acompanhado ou definido, né? Pelo artigo, o, a, os, as, uma, uns, umas, lembram? Já trabalhamos então também com a questão
do número do substantivo, né? Singular e plural. Singular quando eu estou me referindo a um único elemento, plural quando eu estou me referindo a mais de um elemento, não é verdade? E agora nós acabamos de ver então o grau do substantivo, né? Que pode ser o grau normal, o grau diminutivo e o grau aumentativo. Então, nós vamos continuar essa atividade, esse assunto, né, ainda falando sobre o grau do substantivo, em um outro momento da nossa aula, tá bom? Por hoje nós vamos ficar por aqui, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos nos organizar então para nos despedirmos e nos reencontrarmos num próximo momento. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!